You may have heard it said that people say necessity is the mother of invention, but actually what I found is that divine inspiration is the actual key that unlocks the impossible. I didn't know those things when I was a young 8-year-old telling my dad I wanted to be an inventor. I just knew I wanted to create things and maybe even change the world in the process. As I grew up, my thirst and hunger to invent only became stronger, and I looked for a way to channel my energies into something that could benefit people. Then, one day, when driving home from work, I received what I would call a divine insight. What if we used light in an entirely new way to communicate with the human body? That's when the LifeWave patch technology was born, and the rest, as they say, is history. Sometimes I find it really hard to believe that this year I was issued my 200th patent, an accomplishment that makes me feel just so incredibly blessed. It's a testament that through the power of prayer, recognizing God as Lord and Creator, the power of persistence, and yeah, a lot of hard work. But as I get to do what I love to do every day, I fully acknowledge that it is through the great teamwork of our incredible global corporate staff and, of course, our amazing field leaders and brand partners. Without them, LifeWave wouldn't be what it is today. And I find it so incredible that with all of this, we're just getting started. After over 6 years of research, you can now deliver light-infused water to your body at the touch of a button, allowing you to achieve health benefits that have never been before possible with our X2O system. And not to mention that this also opens up an entirely new market for LifeWave. I have also worked with our research team to create an entirely new way of producing clean and abundant energy that will power your home, your electric car, and even generate enough power that you can sell the excess electricity back to the grid. When we release this new technology, it will provide you with a new financial opportunity while also helping to clean up the planet in the process. Something else I'm really proud of is that we're also launching our new drone technology as we speak. What I love about our community is that we are a group of people wanting to be part of the solution and helping those in need. These drones will allow us to do just this. When disaster strikes, we can bring hope to others. And we can do this in the form of relief aid and patches and expose our brand to a broader audience through resulting press coverage. Our principal mission, though, hasn't changed. I'm determined to find solutions for stopping and reversing human aging. And it's incredibly rewarding to see just how much progress we've made in this endeavor. I can tell you that LifeWave is truly a world leader on this subject. Patents on these and other inventions will ensure that LifeWave will only be growing bigger, stronger, and more influential for decades to come. And that's through this proprietary technology that is ours alone. So the great news, we all share a common vision: to help others by empowering people to take control of their well-being, their livelihood, and their longevity. As we continue to innovate and serve the needs of our customers, together we will be unstoppable. So let's share the light and let's be the light. Bom, boa noite a todos, ou bem-vindos aqui a uma sessão da LifeWave muito especial. Este é o arranque oficial em Portugal da LifeWave 2.0. Meu nome é Rui Miguel Coelho, tenho um privilégio gigante de ter abraçado este projeto já há alguns meses, talvez mais de um ano. Na verdade foram mais de 2 anos a construir a LifeWave do hoje. A LifeWave que hoje vais ver. Se és convidado ou convidada e estás a assistir a primeira vez, bem-vindo e bem-vinda. Estás a ver uma gravação, pois alguém te enviou, porque quero muito que tu vejas alguma coisa que é muito importante e quero que tomes atenção, tomes notas, porque se calhar vais ouvir aqui termos, vais ouvir conceitos novos e vais ouvir a oportunidade que eu espero que te toque na alma, no coração e também na mente. Nós também tomamos aqui decisões e hoje
apesar de estarmos a entregar para muitas e muitas pessoas ao redor do mundo, eu sei que há pessoas que vão analisar, vão tentar perceber toda esta estratégia e vão perguntar à pessoa que convidou como é que eu posso fazer parte deste movimento. Sim, é um movimento global, é um movimento que faz parte de pessoas saudáveis, de pessoas que querem mais saúde e mais energia na vida e, acima de tudo, querem estar mais realizadas. Pessoas com ambição, pessoas com resiliência, com determinação. Se és uma pessoa com estes valores, então convido desde já para poderes entender como é que podes vir a fazer parte e fala com a pessoa que te convidou, que ela é o teu canal, a tua porta de abertura para um mundo totalmente novo. Queria desde já apresentar-me. Meu nome é Rui Miguel Coelho, eu sou pai, costumo sempre dizer por aí, porque ser pai mudou a minha vida. Sou uma pessoa de economia, de empresas, de números, também de oportunidades de inovação, também de saúde, porque adoro ser médico de minha própria saúde e, acima de tudo, pessoa que gosta de ajudar, criar comunidades. E é dentro desta comunidade que nós tornarmos a Life Forever em Portugal, através da equipa DCZ, onde nós pertencemos, se calhar o maior fenómeno na Europa neste momento em termos de marketing de relacionamento, e esta empresa, sinceramente, é uma empresa que está apenas agora a começar. Esta é a grande novidade que queria dar hoje. A LifeWave 2.0 reformulou e melhorou todos os seus programas, do ponto de vista de comunicação, do ponto de vista de entrega, do ponto de vista de pertença e também do ponto de vista de oportunidade de mudares a tua vida em vários níveis. Eu acredito muito na abundância, sou uma pessoa crente, acredito que há algo maior do que nós e acredito que se estás hoje aqui ou se alguém te viu esta gravação é porque és uma pessoa que merece ouvir a oportunidade que de outra forma não te chegaria. Nós temos hoje a sala repleta de pessoas, são pessoas bonitas, são pessoas que se entregam e são pessoas, acima de tudo, que querem sonhar mais alto. E é neste propósito que eu te queria convidar agora a partilhar contigo alguns slides, vou partilhar aqui algumas imagens, apenas para te orientar dentro daquilo que são os valores e as ideias que nós gostamos de passar hoje e eventualmente tu também vais passar a alguém, ou em casa, ou no teu emprego, ou na tua família. Queria que tu te sentisses à vontade, tomasses notas. Nós vamos tomar um tempo limitado, curto, para tentarmos organizar em duas partes. Vou-te falar da oportunidade na área da tecnologia e da saúde, e depois vou-te falar de algo que pode também mudar a tua vida, da forma como tu também podes encarar. O grande chavão, o grande termo que nós usamos aqui, fala de células estaminais, mas fala também de uma sigla chamada X39, já vamos falar um pouquinho sobre ela, que permite chegar a um outro patamar de consciência e de ativação da tua energia. Nós costumamos sempre dizer, de forma simples, porque nenhum de nós tem que ser médico para entender isto. Eu não sou médico, não sou especialista nesta área, mas vou-te provar hoje que não é preciso ser para conseguires entender a forma como isto te leva e te pode levar a todos os níveis da tua saúde. Na tua saúde pessoal, saúde financeira, saúde relacional, saúde profissional, saúde emocional, espiritual, toda aquela que tu quiseres pode estar contida nesta oportunidade que tem apenas três pilares. E são três pilares importantes. Elevar, eleva-nos o espírito, a mente, mas também eleva uma coisa chamada peptídeo, ativa todos os nossos sistemas biológicos, também o corpo através das células estaminais, ou célula-tronco, se estiveres a ver no Brasil, ou fores uma pessoa que fala portuguesa do Brasil, e acredito que isto também ajuda a regenerar todos os nossos sistemas. O sistema biológico, o sistema emocional, o sistema de família, o sistema de pertença, a regeneração é uma ambição do ser humano e aqui nós temos tecnologia e capacidade de o fazer. O grande fundador, a pessoa que me inspira todos os dias, chama-se David Schmidt. É um senhor, uma figura, um homem inacreditavelmente poderoso do seu pensamento e, acima de tudo, no seu sonho. O vídeo que viste anteriormente é sobre o sonho do David Schmidt há 20 anos atrás de ter criado uma tecnologia que transformou literalmente vidas. É um fundador de várias patentes, tem mais de 200 patentes, que é uma coisa incrivelmente difícil de fazer uma, quanto mais 200. É realmente alguém que se especializa em rejuvenescimento e criou e dedicou toda a sua vida até este momento. Criar um mecanismo, uma forma de chegar a milhões de pessoas através de relacionamento, de partilha, que é aquilo que eu acredito e muitos de nós aqui acreditamos que é a forma mais bonita de viver e de poder ajudar os outros a viver. Já estou a falar um bocadinho mais de David Schmidt, mas para já deixa-me falar talvez da sua patente mais importante. É a patente 10.706.953. Todos nós a sabemos de cor, que é a patente que permitiu, através de outras que a protegem, ter a tecnologia mais poderosa que o ser humano já viu para reativar células terminais sem métodos invasivos. Ou seja, esta imagem que estás aqui a ver atesta que há uma patente que suporta e que desenvolve aquilo que é a tecnologia dos PETs que nós vamos aqui hoje falar, que acima de tudo faz isto. Tem efeitos resultantes da elevação do peptídeo de cobre, faz a melhoria na energia e no aumento dos antioxidantes. Todo este conjunto de energia é aquilo que a tecnologia foi partilhada pelo David Schmidt, nos permite hoje ter algo na mão que é absolutamente extraordinário e que é um sonho da humanidade há muitos e muitos anos. Podem perguntar se pessoas estejam aqui há menos tempo e eventualmente porquê
as células terminais, porquê o X39? Então, queria dizer que as células terminais são aquelas que compõem todos os órgãos do nosso corpo, ou seja, passam, atravessam todo o nosso corpo, são as células originais, dos quais provavelmente muitos de nós não fomos alertados para a sua importância, mas acima de tudo têm uma característica, vão diminuindo à medida que nós envelhecemos, ou melhor, vão entrando em estado de dormência, ou seja, nós temos no corpo, mas elas não atuam. E repara, não sei qual é a tua idade, não sei qual é o teu círculo de influência e de amigos, mas diz que aos 30 anos, a partir dos 30 anos, apenas 50% das nossas células terminais ficam ativas. Quando chegamos aos 60 anos, então, menos 10% são ativas, o que significa que é uma grande brecha na tua saúde, do qual tu não tens responsabilidade direta, mas hoje, a partir de hoje, passas a ter um mecanismo para ativar. E é isto que eu te queria hoje falar, porque a necessidade de reativar as células terminais não é só uma necessidade pessoal, como distinguimos bem, é uma necessidade de um pai. Um pai tem que estar ativo, tem que ser protetor, tem que ser interventivo, tem que ter energia para poder cuidar da sua família. Um empresário tem que ter energia, tem que ter saúde para poder levar à frente o seu projeto. Então, as células terminais são o órgão ou as células mais importantes. E é nesta oportunidade que nós criamos soluções. A LifeWave está aqui para criar uma solução para todos. Seja em Portugal, seja em qualquer outro ponto do mundo, nós estamos presentes em mais de 80 países. Acima de tudo, o que nós temos reparado no longo dos últimos 3 anos é que a maior parte das pessoas não sabe que as células terminais adormecem. É um desconhecido, até porque o estudo de células terminais é muito recente. E, portanto, também ao mesmo tempo, nós também sabemos, dentro da partilha, que esta indústria que é multimilionária permite que a empresa partilhe uma parte dos seus rendimentos com a própria equipa de pessoas que são brand partners, é o termo que nós chamamos aqui. Portanto, fica atento, porque há muitos desafios, para além da tecnologia, daquilo que é a nossa felicidade, a forma como comunicamos, e na verdade as células terminais consegue ter duas coisas ao mesmo tempo, reativar as células terminais e poder, para quem quiser, ter uma atividade, uma oportunidade com um rendimento residual. Já te vou explicar, pode eventualmente ser que tu neste momento não estejas desperto para nenhuma das áreas, mas eu vou-te explicar todo o conceito, porque a minha ideia hoje é esclarecer, é educar, é mostrar. Como é que funciona o X39? Muito fino, muito simples. O PETS vem nestas embalagens com 30 unidades, nós utilizamos no nosso corpo, já te vou mostrar como, é uma tecnologia que se chama de fototerapia ou de fotobiomodulação. Modela o corpo através da luz. Como é patenteada, nós somos a única empresa que tem esta tecnologia estruturada da forma como nós temos, porque temos uma patente que dura 20 anos, até 2040. Posso dizer que somos os únicos que podemos promover a comunicação e a partilha desta tecnologia. Não se vende em farmácias, não se vende em lojas, nem em clínicas, tem que ser através de um brand partner que já faça parte deste movimento que te pode introduzir a oportunidade, conforme tu a quiseres ver. Não tem drogas, nada entra no corpo, ou seja, não há nenhuma substância que passe através da pele, ou seja, não é transdérmico, não tem produtos químicos, não tem princípio ativo químico, é uma coisa que não é comum, nós compreendemos que estamos habituados aos fármacos normais, e não tem estimulantes, ou seja, é a própria luz do corpo, através da modulação própria que a tecnologia tem, que te vai ativar o peptídeo de cobre. Está bem? Portanto, o cobre é muito importante porque ativa toda a estrutura condutiva ou condutora da energia no corpo, e através desta reflexão de luz que o PETS permite fazer, consegues reativar as células terminais através deste peptídeo. Não é transgénico, como falei, e acima de tudo, queria garantir a todos que não é invasivo, ou seja, o PETS, no seu centro, não tem nenhuma substância. Tem uma tecnologia que permite que a tua própria luz seja reaproveitada para estes benefícios que vou falar agora. Vou falar de forma genérica, cada pessoa tem os seus próprios benefícios, porque tem sistemas corporais, biológicos diferentes, e se calhar até tem necessidades médicas diferentes. O corpo é muito sábio, tem milhões e milhões de anos e sabe se o deixarmos, como se levar. Eu falo como não médico, não sou profissional de saúde, apesar de estudar muito, eu quero dizer que a grande lição que nós tiramos destes meses que estamos a desenvolver a atividade na Europa e em Portugal é que a saúde é a coisa mais vital que cada um de nós tem. Mais rico de qualquer conta bancária, mais rico de qualquer riqueza no mundo é a tua saúde. E para alcançares uma saúde ótima, tu tens de estar num estado completo, quer bem na parte física, quer na parte mental, na parte social e na parte espiritual, porque não? E também essa parte é muito importante. Então quero-te apresentar aqui os pilares de uma saúde, diria, plena. A saúde não é apenas física, é de todas estas áreas que eu te falei. O que o PETS permite, quando tu o colocas, é primeiro aumentas a tua força e a tua energia, permite reduzir dores e inflamações, consegue aumentar muito a clareza mental, ou seja, o exercício mental e de disponibilidade de mente torna-se muito mais imediato pelo reequilíbrio cerebral. Já vou explicar um bocadinho esse processo de forma simples, para tu entenderes que qualquer pessoa pode falar disto, consegue restaurar também condições musculares e esqueléticas e, acima de tudo, uma coisa muito importante, que hoje em dia é uma pandemia, sono. Todos nós, praticamente, eu falo por mim,
estamos sujeitos a uma pressão muito grande. A sociedade, aquilo que nós temos, os aparelhos todos tecnológicos, nos privam da qualidade de sono. A vibração de sono é muitas vezes interrompida pela incapacidade que nós temos de preparar bem o sono. O que este patch faz é consegue melhorar muito a condição de vibração cerebral para que tu dormires um sono mais profundo. Aquela parte do sono que é profunda, que permite regenerar, é aquilo que o patch permite. Só isso, de todos estes bens, toda esta maravilha que é o patch em conjunto, que é um sistema sinérgico, só esta parte já deveria despertar o teu interesse total. Aumenta muito a resistência, quer física, quer muscular, ou seja, a forma como nós resistimos às agressões do exterior. A energia e vitalidade é algo garantido, porque no fundo aumenta-te a tua circulação no teu eletroma, ou seja, todo o sistema elétrico é reafirmado de alguma forma, para além dos genes, já vou falar a seguir, e melhora a aparência da pele através da proteína mais abundante no corpo, que é o colagênio. No fundo tem colagênio interno e não induzido pelo exterior. Como expliquei, não sou médico, mas quero dizer que este panorama todos nós devíamos saber, que nós devemos ser capazes de defender a nossa própria saúde. Uma pessoa saudável tem todos os sonhos do mundo. Uma pessoa doente só tem um sonho. Só um. E vocês sabem qual é esse sonho. Se eu pensar qual é o efeito complementar que eu tenho quando uso PETs, nos primeiros dias tu vais reativar 4.000 genes, muitos deles fundamentais para a tua função vital e de clareza mental e de percepção, inclusive de reequilíbrio cerebral. E aquilo que eu digo sempre, e toda a gente, quer seja médico ou não, te vai dizer, é que a utilização do PETs deve ser contínua. Devemos usar diariamente. Já te vou explicar como, mas a ideia é ser um efeito em cadeia ou sistémico. Ou seja, os efeitos são agregadores, são multiplicadores. Os efeitos do início vão se multiplicar com os efeitos da utilização contínua. Portanto, esta utilização normal, repetida, como complemento de energia e de equilíbrio, é o grande segredo desta tecnologia, que não precisa de médico para aplicar, é um wearable technology, ou seja, tecnologia que podes usar no corpo e, de facto, é um efeito cumulativo. Se nos mesmos dias tu vais reativar 4.000 genes, quando tens 4 a 6 semanas, tu vais ter uma coisa absolutamente extraordinária. O cérebro é muito plástico, tem neuroplasticidade e também tem uma coisa que é a neurogenese, ou seja, tu podes reativar genes cerebrais novamente com estímulo. O cérebro volta a entrar em equilíbrio, que eu quero dizer que há muita gente que não tem o seu cérebro em equilíbrio e se calhar desequilíbrios emocionais, se calhar tem muitas depressões e até problemas mentais, que é um dos grandes flagelos da sociedade atual, vem de um cérebro não equilibrado. Provavelmente podes ter aqui o grande segredo para o teu equilíbrio, se calhar da tua família e de pessoas que tu conheces. Quando nós damos a oportunidade, tens de dar a oportunidade a ti. Não é um favor que me fazes a mim, nem ninguém da empresa, nem o próprio David Schmidt. É um favor que fazes a ti. Quando dás 3 meses, tu vais aumentar o colagênio interno. E o colagênio, como falei, é a proteína mais abundante do corpo e que é estruturante tudo o que é o tecido conjuntivo. Ou seja, tudo o que é vasos capilares, sanguíneos, tudo o que é estruturas, tendões, precisam de colagênio. E nós vamos produzindo cada vez menos à medida que a idade passa. Quando fizemos o PET, tu estás a dar uma infusão de colagênio absolutamente anormal, mas vital, para idades às vezes um bocadinho mais avançadas. Portanto, isto é absolutamente extraordinário, a capacidade que o ser humano tem hoje, sem químicos, eu volto a dizer, sem químicos e sem efeito químico, de poder produzir exatamente isto. Agora, eu quero que tu repares nisto. Quando chegamos aos 6 meses ou mais, há uma reversão de idade cardiovascular. Depende de cada pessoa para saber qual é o número de anos que vai, ou de meses que pode aplicar em cada pessoa, mas a verdade é que todo o teu sistema cardiovascular, e quero dizer que a doença cardíaca é um dos grandes fatores de morte no mundo, tu consegues reverter a idade vascular, ou seja, o teu coração, todo o sistema cardíaco funciona como se tivesse menos anos. Pensa nisto. As tuas células vão atingir como se fossem mais novos e o teu coração vai bombar como se tivesse menos anos. O músculo cardíaco reativa-se. E como diz o David Schmidt, isto não é anti-envelhecimento. Nós não estamos apenas a tentar segurar-nos do envelhecimento. Não. É a reversão de idade. É a coisa mais absolutamente extraordinária, apesar de não haver garantias de que o resultado de uma pessoa seja igual ao de outro. Portanto, queria deixar essa nota, mas a verdade é que o efeito cumulativo é comum ao ser humano. Somos mais de 8 bilhões de seres humanos, portanto, todos os seres humanos, acredito eu, precisam deste patch. Daí ser a oportunidade absolutamente gigante. Como é que nós utilizamos? Utilizamos 12 horas, colocamos de manhã, pode ser, por exemplo, neste sítio atrás do pescoço ou 2 dedos abaixo do umbigo, são sítios de energia, são pontos vitais de energia para onde circula muita da nossa energia vital, que são mais propensos a poder propagar a energia do patch. Nós colocamos de manhã, imagina, 7 horas, 8 horas, quando acordas, o que seja, e retiras à noite passado 12 horas. O que é que ele faz durante 12 horas? Eleva, ativa e regenera. 3 funções fundamentais, todos nós deveríamos ter em atenção nos dias conturbados e às vezes intensos, que cada um não tem. O que é que acontece no final do dia? Removemos. Porquê? Porque o PET é orgânico.
A grande razão pela qual esta é uma grande inovação é que o PETS não é sintético, é orgânico, ou seja, tem cristais da natureza com soluções aquosas que se vão degradando ao longo do dia, portanto nós temos que renovar no dia a seguir. Porquê é que tiramos durante as 12 horas? O corpo tem que descansar. O teu descanso, espero que seja bom, é exatamente para isto, para descansar, para reparar e para rejuvenescer. Então não precisa de um estímulo externo, só precisa de saber fazer bem o que ele já faz. Quando fazes este ciclo repetidamente, tu vais dar uma energia ao corpo que se calhar ele não conhece há muito tempo. Nós temos casos de pessoas com mais idade e com menos idade que tiveram efeitos extraordinários. E é exatamente para isso que eu te quero convidar, para seres uma pessoa extraordinária. Se tiveres este efeito extraordinário, tu vais te tornar extraordinário. E de forma simples, competes. Se calhar nunca pensaste nisso, como tornar-te extraordinário de forma simples, pois estou-te a dar agora uma solução para isso. Aquilo que mais me toca quando falo desta tecnologia e quando falo desta empresa e desta oportunidade são os testemunhos. E eu queria, neste momento, falar aqui com duas pessoas que têm testemunhos absolutamente impressionantes, que até vou interromper aqui o meu ecrã, e portanto queria começar pelo José Carradinha. O José Carradinha é um querido amigo que já não revia há muitos anos, esta também é uma grande oportunidade da comunidade, que é poder ter os nossos amigos próximos de nós. E o José Carradinha teve um efeito que eu próprio não estava à espera, que eu queria que ele em 3 minutos contasse. Zé, eu acho que estás aí presente, o palco é teu, o microfone está aberto. Olá, boa noite a todos. Obrigado, Rui, pelo convite. É um enorme prazer poder partilhar aquele que foi um resultado que nos surpreendeu logo no primeiro dia. Falaram-me pela primeira vez, mandaram-me uma mensagem pela primeira vez em julho de 2023. Mas eu não liguei, não é? Pronto, não estava aberto, não estava receptivo. Mas deu-se a coincidência de, no dia 1 de julho, eu estava no Algarve, com a minha esposa, tomarmos conta da minha sogra, que ela 2 meses está connosco, 2 meses está com a minha cunhada, e vi a um funeral do pai de um amigo meu, e quando sai desse funeral, o Hugo Mateus vinha almoçar com o Paulo Alves à Charneca de Caparica. Já agora, pronto, o nome é José Cardinha, como eu disse. Eu nasci há quase 70 anos na Costa de Caparica, pronto, e é aqui nesta zona que vivo. E o perguntou-me para onde é que eu ia, queria beber um café ou beber uma aguinha comigo. Eu disse, olha, vou para a Charneca, vou almoçar em casa da minha filha, que ela na altura estava a viver. E ele disse, eu também vou almoçar com o Paulo Alves. Olha, vamos beber um cafezinho. Eu assim, pronto, eu já tinha visto no Face que o Mateus, pronto, estava ligado à LifeWave e pensei assim, olha, o Mateus conhecendo eu há pouco mais de 20 anos e conhecendo a atitude dele, pensei, o vai-me querer pôr um azul. Pronto, eu já sabia, né? Não, não era difícil de adivinhar conhecendo como o conhecia. Só que desta vez eu estava aberto, né? Estava aberto porque, há uns meses para cá, eu andava com enormes dores na coluna, ao ponto de, por vezes, quando acordava de manhã, nem me conseguia mexer, ou com dormência, ou com as pernas imobilizadas, e tanto que o meu médico de família, pá, mandou fazer um TAC à coluna. E 3 dias antes eu tinha recebido o relatório, não é? Mas foi a ter consulta com o médico em agosto. Portanto, estávamos no dia 1 de julho. Uh, Só que, epá, eu quando vi aquele relatório, com alguns palavrões, mas via que era problemas L1, L5, L1, 2, 3, 4, olha, era um estendal, eu piei aquele texto, fui ao chat GPTP, pá, explica-me lá o que é que eu tenho aqui, e eu assim, Jesus, como é que isto está? Não é? Pá, ao ponto que, no dia 4 de agosto, quando fui à consulta, disse, olha, doutor, recebi isto por e-mail, qual é o seu e-mail para lhe enviar o relatório? Eu já tenho aqui, está no sistema. Primeira coisa que ele disse, está preparado para ser operado à coluna? Assim, para doutor, desculpe, não estou nada preparado, assim, mas estou assim tão mal, não é? Pá, mas está preparado ou não está? Se não está, não encaminho para a neurocirurgia. Pronto, pronto, não vou fazer fisioterapia e tudo mais. Mas o que é certo é que naquele dia, quando me põe o adesivo, não é? Tá, pronto, estávamos em uma água, entretanto, como Casa dos Choques, ou do Recinto de Choques do Paulo Alves, era ali na rua ao lado. Ele ligou para o Paulo, pronto, porque eu já conhecia o Paulo desde 2012. Dizia, pá, olha, estou aqui com o Carradinha, vem aqui ver uma aguinha connosco e não sei o quê. Uh, e pronto, falámos ali um bocado. Eu já tinha visto alguma informação, de facto, do X39 e mais aquilo que eles me disseram, nomeadamente que aconselhavam que fosse um período de 3 meses, não é? Bem, pronto, e eu, sem ter qualquer resultado, acreditei e também tinha necessidade, não é? Eu disse, olha, a minha mulher também tem problemas de coluna, eu quero já comprar 6 embalagens, se é para 3 meses, eu quero já ficar aviado, que eu daqui vou para o Algarve.
E, e, e depois dessa aquela situação, epá, se manda isto para o Algarve, depois eles estavam a convidar, isto era 1 de julho, dia 5 de julho, ia haver o evento na Costa de Caparica, não é? E tinham convidado para ir ouvir o Paulo Azevedo, pronto, e ouvir mais sobre informação sobre o X39, não é? E, e eu fiquei ali naquela dúvida, fico cá, vou para o Algarve, para onde é que mando vir os produtos? E o Paulo Alves é para, olha, faz já aí a encomenda, põe aqui a morada da minha casa que eu vou já aqui buscar o produto. E eu, pronto, ele resolveu-me logo esse problema. E depois, entretanto, eu disse ao Hugo, olha, eu vou já esta tarde testar o produto. Nós tínhamos acabado de arrendar uma casa aqui na Charneca e epá, queríamos pintar a casa, queríamos mudar as prateleiras da despensa, porque aqui, pronto, a casa já tinha 30 anos. E então eu disse assim, olha, vou já testar isto. Eu não posso sequer pegar a minha neta ao colo ou uma cadeira, fico logo todo aflito, mas pá, olha, vou acreditar no produto e acho que também essa crença ajudou, não é? Acredito eu, mas pronto é o que é, vale o que vale. Mas o que é certo é que fui arrancar as prateleiras, carreguei, aquilo era um primeiro andar de elevador, carreguei para o carro, para depois lá para a terra, até tirei fotografias para mandar pelo Messenger para a minha mulher, epá, olha, pá, pôs-me aqui o adesivo, estou a testá-lo, já andei a carregar isto e não sei o quê, sem dores. Era 7 da tarde, vou para a casa da minha filha, que é aqui a 300 metros da nossa casa, para ir jantar, quando abre a porta, pronto, vem a minha neta a correr, a mais nova, de 3 anos. Epá, e pronto, pego nela instintivamente e levei-a assim ao ar com os braços, coisa que era impossível, quer dizer, até baixei, chamei a minha filha, Joana, olha, quer dizer, eu todo arrepiado de emoção, não é? Quer dizer, isto é, toca-nos, não é? Quer dizer, eu não consegui levantar a minha neta e assim de um momento para o outro, não é? Sem dor, sem nada, pá, isso foi daquelas coisas que me tocou, não é? Imenso, não é? Entretanto, ligo para a minha pobre, pá, olha, aconteceu isto, e não sei o quê, já pego na nossa neta e não sei o que mais. Pá. À noite, era meia-noite, liga a minha mulher, então, ainda não estás com dores? Que eu às vezes nem posição tinha na cama, né? Assim, pá, não, pá, olha, isto parece que é milagre, mas olha, não estou com dores. Olha, eu já tenho aqui o produto, vou-te mandar isto pelo correio, por expresso. Pá. Não, tu trazes quando vieres para o Algarve. Epá, mas eu se calhar ainda ficar para o fim de semana, eu mando já. Não, ela não quis. Epá, pronto, e só levei no fim de semana, não é? Epá, mas pronto, isto foi um grande impacto, pronto, até hoje tem estado excelente, não é? Pronto, qual a operação, qual as relaxantes para tomar à noite como o médico mandou, comprimidos de 12 em 12 horas, pronto, tudo isso acabou, não é? E pá, não foi só em mim, quer dizer, foi um impacto na minha família, minha sogra foi logo quando chegou ao Algarve, foi o presente de anos que lhe dei, 91 anos, não levantava os braços mais do que aqui, esta altura, quer dizer, tinha uma dor de anca há meses e meses, pá, pusemos-lhe o adesivo de manhã, não é? À hora do almoço, pronto, a minha cunhada também vai almoçar connosco. Então, estou olhando como é que está das dores. Olha, já não me dói, já não. Tem o braço só se a levantar. Bem, já levantava os braços assim, pá, ficámos todos. Disse, "Epá, isto é impossível, não é? Mas depois aconteceu que isto era uma terça-feira, quando pus o produto, e na quarta ia haver a quarta-feira científica. É claro que no outro dia de manhã o Hugo e o Paulo ligaram-me para saber, pronto, se eu tinha sentido alguma coisa, não é? Quando eu lhe contei estes resultados, eles convidaram-me logo para a dar o meu testemunho na quarta-feira científica. Nesse dia, o Dr. Otávio e a doutora Susana, de facto, explicaram o que é que me tinha acontecido, não é? Pronto. Eh, Porque todas estas dores eram devido à inflamação que estas vértebras todas que causavam no nervo, não é? E o que aquilo fez foi, pá, rapidamente desinflamou-me, não é? E aliviou uma dor até hoje, não é? Por causa da minha esposa, demorou 4 dias a ter alívios, mas quer dizer, isto para mim foi impactante, não é? E pronto, e isto tem ajudado a tocar outras pessoas, como é óbvio, não é? Porque isto é, no fundo, depois é a partilha. Muito bom, Zé. Olha, Ah, queria dizer-te que, em primeiro lugar, minha gratidão para ti, para a tua família e também pela crença que tu tiveste em alguém que te convidou. Queria só, já agora, dizer, o Zé falou muito bem, isto pode ser um grande presente, nós estamos a aproximar o Natal, o Zé falou que ofereceu à sua sogra, à sogra com 91 é, anos, queria desde já dizer que uma embalagem assim destas, não pode ser um grande presente de Natal, dá um grande embrulho, já agora é bonito. O pack é este patch que estou aqui a falar, com 30 unidades. Desta uma coisa é tão simples, é tão humilde que quase me custa acreditar que é tão poderoso, mas a verdade do ser humano é muito complexo no melhor dos sentidos e se for regenerado, nós temos realmente uma capacidade enorme de recuperação. Zé, muito obrigado. Queria agora convidar aqui a Helena Leonardo. A Helena Leonardo é uma terapeuta, é uma pessoa também na área da saúde, conhece muito sobre estas áreas e já tem ajudado também muitas pessoas a poder ter esta elevação na sua vida. Eu queria convidar a Helena, com quem também partilhei agora alguns momentos muito bons, para ela dar o testemunho dela, afinal, quer nela, quer nos pacientes, o que é que está a fazer, Helena? Olá, boa noite. Obrigada, Rui, pelo convite em partilhar aqui a minha história.
O X39 entrou na minha vida, mas não foi para mim. Foi na altura para uma situação familiar. Meu pai tinha sido diagnosticado com demência nos finais de 2023. E o que é certo é que ele, como era acompanhado por várias especialidades, não é? Com o tempo, ele criou ali uma intoxicação medicamentosa que os médicos, por mais que fizessem tudo o que estivesse ao alcance, não estavam a dar resposta à situação do meu pai, porque com mais medicamentos e põe um medicamento e troca outro medicamento, ele já não se recordava dos meus filhos. Eu sou mãe, sou casada, tenho duas crianças. Ele já não se recordava que eu tinha filhos, ele já falava e de vez em quando já se babava, andava no sentido de já rastejar os seus pezinhos. Assim que se sentava em qualquer sítio, ele adormecia, ou seja, a condição do meu pai estava cada vez a piorar mais, e ao ponto dele então começar a inchar de forma paramentosa, porque estava ali com uma grande intoxicação. E uma colega minha e amiga, que é a Mónica Cummings, muitos de vocês sabem quem é, ela já tinha falado do X39 um mês atrás. Só com esta situação do meu pai, eu não estava para aí virada. Era como o José Carradinha, né? Eu não estava para aí virada. E nós temos de ter o nosso timing. E até porque ela falava e eu, pronto, saúde, osteopata, médica de medicina tradicional chinesa e fisioterapeuta, ali o preconceito, né? E perdoem, porque eu sei que há pessoas que inicialmente têm ali o ceticismo a falar mais alto do que qualquer coisa, porque era ignorância pura, porque eu não me dei ao trabalho de ver o que era, mas como é que um selinho no tamanho de uma moeda de 2 euros ia fazer aquilo tudo que ela estava para ali a falar? A mim não me cabia na cabeça. Mas o que é certo é que, no momento H, não é? Quando já não havia solução, a Mónica veio-me à cabeça. Foi como um raio que entrou em mim, a tal luz, não é? Que o David Smith tanto falava. E algo que é certo é que ela veio quando eu pedi a Deus uma solução para me ajudar ali no meio da confusão. E ela garantiu-me que não havia ali contraindicações, e para mim, não é? Que o meu pai já tomava acima, na altura, 17 medicamentos por dia, a mim tranquilizou-me, porque eu pensava, não é? Como todas as pessoas, que era mais alguma coisa que introduzisse no corpo do meu pai. Então podia fazer reação e podia reagir e podia fazer mal, e a gente não queria que ele ficasse pior. O que eu sei dizer é que em 5 dias apenas, 5 dias, o meu pai desintoxicou o seu corpo. Eu, quando cheguei ao pé dele, fui à casa deles, e vi ele com aquela energia, que quem conhece meu pai sabe como é, aquela energia, aquela a disposição. Então, e ele faz uma pergunta: não trouxeste os teus filhos? E eu, what? Olho para a minha mãe e digo assim: mãe, isto é milagre. Isto é milagre, porque o meu pai há meses que já não se lembrava dos meus filhos. Pois não é só isso, é a forma como ele andava, energético, e eu assim: meu Deus, o que é que se passa aqui? Bem, ele a partir daí só começou a melhorar. 3 semanas depois, ele vai passear com a minha mãe para Roma, coisa que já não havia solução anteriormente. Sempre a melhorar-se para melhorar. Em junho, agora, há 3 meses atrás, foi com a minha família uma semana para a Polónia, a andar mais de 15 quilómetros por dia. Quer dizer, há um ano, comparativamente com um ano e meio atrás, que ele já usa a tecnologia há um ano e meio atrás, e não dá para prescindir, não dá. Porque assim que ele fica 2 ou 3 dias, que já aconteceu sem a utilização da tecnologia, nota-se quebras na sua energia, nota-se quebras na sua forma de agir, interagir, a cabecinha, etc. Então nós não queremos nada disso. E o que é certo é que, comparativamente com o que estava a acontecer, se não houvesse a tecnologia, não tenho a mínima dúvida que o meu pai já não estava cá entre nós, ou então estava numa cama de hospital. E o que é certo é que eu consigo dar qualidade de vida ao meu pai com esta tecnologia e com a minha mãe, porque estava a haver o segundo problema, né? Além do pai, depois é a relação da família, porque depois toda a gente fica louco à volta. Quanto a mim, eu logo, profissional de saúde e muito curiosa, Mónica, o que é isto? Explica-me tudo o que é isto, só que ela também, com o mês, ela pouco ou nada me sabia dizer. Então as duas começámos ali a procurar, a partilhar, e depois os testemunhos incríveis que nós íamos vendo, e isso também me dava mais, dava-me esperança. E o que eu te sei dizer, Rui, é que em todos os meus pacientes, em consultas, utilizo a tecnologia como minha ferramenta de trabalho. Aliás, temos a nossa querida Dora, que muitos de vocês conhecem, a história dela, e
ela era a minha paciente, veio o Fábio, que é o marido, depois veio ela, é como a minha ferramenta de trabalho, e o que é certo é que a partir daí as melhorias dela foram mais que brutais, não é? Uma paciente a viver 25 anos na dor. E hoje eu utilizo a tecnologia com todos os pacientes. Há aqueles que querem e dão a continuidade, e há aqueles que não querem, e está tudo bem. Simplesmente eu sinto no meu coração a responsabilidade de partilhar que há algo que os possa melhorar e recuperar de forma mais rápida. Entendem? Então, para mim é isto. Eu uso, não é que eu tenha qualquer problema, graças a Deus não o tenho. Já o tive, mas foi abatido há uns aninhos, com algumas mudanças no meu estilo de vida. Mas o que eu vos sei dizer é que eu uso para prevenção. Como o Rui explicou, a partir dos 25 anos, as nossas células terminais começam-se a inativar. Então eu uso única e exclusivamente para prevenção. Foi difícil para mim, confesso-vos, porque eu não via resultados. E nós, quando utilizamos, queremos ver resultados. Então, só ao final de 2 meses e meio é que eu comecei a ver resultados, onde, como eu pratico exercício físico, a recuperação entre as atividades físicas que eu realizava eram mais rápidas. Então, houve um dia que eu acordei e digo assim, pá, eu fiz 3 horas de treino e assim, mas eu não sinto dores. Porque antes acordava e parece que estava toda partida, né? Aquela sensação de corpo cansado e pesado. E não havia nada desse sintoma. E eu assim, pronto, tenho aqui o meu testemunho. E foi incrível e pronto, e esta é a minha partilha. Obrigada. Bom, Lena, muito obrigado. Olha, em primeiro lugar, parabéns para a tua iniciativa e quero dizer a todos uma coisa também que eu partilho com muita gente, mas quero aqui reativar. Isto não reativa apenas células estaminais. Isto reativa sonhos, reativa famílias. O caso da Helena emociona porque é ela voltar ao seu descanso, quando inclusive a mãe, que obviamente nestas doenças é um bocadinho mais pesado, fica com outra energia também, e de facto a reativação é sistémica, reativa energias e vontades à volta. Imagina um empresário que, se estiver sempre doente e sempre sem energia, ele não consegue cumprir o seu sonho de vida. Um pai não consegue acompanhar uma filha ou um filho se estiver sempre com baixa energia ou estiver doente. Então o que isto faz é recuperar relações, recuperar a nossa base. Não reativa apenas células terminais, reativa muito mais do que isso. E quando reativa famílias, reativa o núcleo mais importante das nossas vidas, que é a nossa forma de entregar amor aos outros. Portanto, obrigado, Lena, muito obrigado. Um beijinho grande, parabéns também pelo teu testemunho. Eu volto a dizer, é tão simples como terem esta embalagem contendo unidades. Nós temos um país que está aberto, portanto, há países que ainda não estão. Temos a sorte de ter a tecnologia que chegou até nós primeiro do que noutros pontos do mundo. Aproveitem, porque realmente é uma benção. Nós podemos ter sido bafejados pela sorte de poder fazer parte aqui do radar da ação do próprio David Schmidt. Portanto, e quero dizer mais uma vez que o testemunho da Helena, o testemunho do Zé Carradinho, não significam que qualquer outra pessoa que os use vai ter exatamente os mesmos resultados. Aliás, há pessoas, a variabilidade depende da condição, daquilo que a doutora Cátia fala como os 5 básicos: o sono, a alimentação, o descanso, a respiração, o exercício físico. Portanto, há uma série de bases que condicionam o tipo de água que bebem também. Há uma série de fatores que podem atrasar ou acelerar o vosso processo de rejuvenescimento. Mas a verdade é que o sistema biológico é exatamente igual. Portanto, digam sempre, já agora, se tiverem dúvidas, se colocarem em alguém, digam, acompanhem com alguém que saiba, tenha um bocadinho mais de informação para poder acompanhar também aquilo que são as evoluções terapêuticas em cada pessoa. Eu queria já agora honrar todos os profissionais de saúde que nos ajudaram a chegar a este conhecimento nosso, e quero também dizer que há muito mais testemunhos de informação, até técnica e de estudos independentes neste site thisisit.info.pt, que tem muitos estudos, tem uma forma que eu acho que é muito inteligente de agregar informação, e quero mesmo até recomendar que qualquer uma destas pessoas vá ao site, ou se houver pessoas que tenham dúvidas desta matéria, mandem este site para as pessoas, até porque eu não sou médico, não posso entrar em pormenores e não quero que nenhum de vocês tenha que se tornar médico para explicar isto e para fazer parte do projeto. Não, a missão é nós podermos aumentar a nossa energia de forma consciente. Porquê? Eu sou um pessoa de números e este slide agrada-me muito. A prova social e corporativa de que esta empresa está no caminho certo é a evolução do nível de faturação. Reparem, quando tem que ver 2020 é porque exatamente a patente foi emitida em 2020, estávamos em plena pandemia, ou estávamos a iniciar a pandemia, e vejam o crescimento até 2023, precisamente porque ninguém quer estar doente. Aliás, foi em 2023 que nós iniciámos o projeto em Portugal, o lançamento oficial no dia 18 de março de 2023, em Lisboa, e a empresa já está a fazer um caminho absolutamente extraordinário. A pandemia ajudou-nos a ter consciência do valor da saúde e não paramos. Nós estamos a continuar num ritmo absolutamente acelerado. Abrimos agora
países como o México, Porto Rico está em grande crescimento, a Austrália está em um crescimento absolutamente brutal e mais pontos do mundo vão abrir, mas Portugal em particular é uma das zonas que mais cresce a nível mundial. Portanto, isto é saúde também empresarial, porque a empresa tem que ter uma estrutura para a qual também possa responder e nos possa enviar aquilo que nós precisamos, que é produto para casa. Poder ter um sistema digital, um franchising online, qualquer um de vocês pode inscrever, peçam à pessoa que vos convidou para ver esta sessão, esta gravação, para vos explicar como é que vocês podem fazer parte. É um sistema online que pode fazer parte como se vocês registrassem num cartão, numa empresa online, numa Amazon, por exemplo. Portanto, é tão simples quanto isto. Eu quero fazer-vos agora uma pergunta. Vocês ouviram aqui o José Carradinho e ouviram a Helena. O que é mais importante na vossa vida? O que é mais importante na vossa vida? Porque a vida passa rápido. Eu costumo dizer que às vezes uma vida parece pouco. Devíamos ter mais vidas, mas se a vivermos bem, se calhar uma vida é suficiente. E quando nós escolhemos, por exemplo, estes fatores que estão aqui, vou enumerá-los, família. Família para mim é o fator mais importante. Eu anseio pelo meu núcleo, por me poder reenergizar. O tempo é uma variável tão importante. Sem tempo vocês não conseguem ter capacidade de realizar os vossos sonhos. E com este PET vocês ganham tempo. Ganham tempo não só de qualidade, como mais anos de vida. Está comprovado. Se estendem o vosso ciclo cardíaco, o vosso músculo cardíaco, vocês conseguem estender a vossa saúde mais tempo. Segurança. Quem é que não gosta de ter segurança? Vejam o que está a passar-se ao redor do mundo. E nós, felizmente, vivemos num país e numa estrutura, numa comunidade, que nos oferece ainda segurança, capacidade de sairmos à rua e estarmos seguros. Segurança é também termos previsibilidade, saber que podemos contar com os nossos, contar com saúde, com energia, para aquilo que são os desafios do dia. Viajar. Nós aqui na empresa viajamos muito. A Helena acabou de vir de uma viagem com um grupo excelente e extraordinário de portugueses, exatamente para conhecer mais as novidades da empresa. Mais saúde, menos dívidas. Rapaz, já agora, porquê aqui menos dívidas? Precisamente porque a falta de dinheiro ou a capacidade de gerir a parte financeira é talvez um dos maiores fatores que causa inflamação e doença. Se uma pessoa estiver saudável, mas não tiver saúde na carteira, rapidamente também vai ficar doente no corpo. Então nós temos que ter também a noção de toda a nossa envolvência e não há ninguém, como eu sou, uma pessoa de economia, sei que falo de dinheiro como outros falam de sangue ou falam de pâncreas ou de rins, mas eu digo-vos, ter uma saúde e abundância financeira é tão importante como termos o nosso órgão principal, o nosso açúcar no sangue controlado. Portanto, eu queria-vos apresentar agora uma oportunidade. Porquê é que eu falo nisto? Por isso é que eu dividi em duas partes. Uma questão é a tecnologia que nos permite ter mais saúde, a outra é se tu decidires fazer parte deste movimento global, porque é uma responsabilidade social nós fazemos parte deste movimento, porque podemos ajudar outros. Reparem que a Helena só pode ajudar o pai porque alguém falou com ela. O Zé Carradinha só pôde dar o presente à sua sogra de 91 anos porque alguém lhe apresentou. Portanto, nós temos um plano que a empresa generosamente partilha connosco, se o quisermos abraçar, precisamente para podermos fazer parte e podermos continuar a valorizar o que for mais importante para nós. Cada um de vocês saberá o que é. Qual é o primeiro passo? Registro na empresa. Como é que isto se faz? Escolher um PEC. O que é um PEC? É uma forma inteligente de abraçar o projeto. Eu aqui não estou a vender nada a ninguém, apenas estou a dizer que há formas que a empresa nos disponibiliza para nós termos o nosso produto connosco. Reparem, quando nós temos aqui o PEC Core é um pacote de 3 embalagens. Significa que só podemos usar 3 meses. Vocês repararam na evolução do ciclo de utilização, devemos utilizar 6 meses ou mais. O PEC Advance ou Advance Plus, são os dois a seguir, são os mais inteligentes, que são aqueles que nos permitem logo utilizar em nós e partilhar com a família. Quem quiser eventualmente ter uma ambição maior, nomeadamente ter a oportunidade, compra sempre um PEC Premium. Os grandes partners que realmente têm estabilidade, têm consistência e que fazem um trabalho de mudar vidas, têm todos este PEC Premium. Depende da tua ambição, fala com a pessoa que te convidou, não te quero influenciar em nenhum deles, mas digo, pelo menos o Advance deverias ter. São 6 meses na tua saúde, é o teu melhor investimento. O Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo, que construiu um património financeiro invejável e assinalável, diz sempre, o melhor investimento que ele já fez foi nele próprio. Aprender a falar, desenvolver-se como pessoa, e é esse que eu acho que todos nós devemos ter. Colocar o PET todos os dias, retirá-lo à noite, é o melhor investimento que vocês podem fazer. Escolham o PEC adequado, falem com a pessoa que vos convidou, para poderem começar. O que é que eu vos quero falar a seguir? Do plano. Eu quero dizer a todos que nós temos um plano arrojado, mais desenvolvido, com mais formas de rendimento, que fazem parte do nosso equilíbrio. Há muita gente que hoje em dia passa mal, porque a economia atual já não atinge a sustentação financeira que noutros anos atingiria. Os preços das coisas estão mais caras, há muito mais precariedade, vai haver mais precariedade com a inteligência artificial, há muitas empresas que começam a despedir ou a fazer layoffs e vai continuar nos próximos 3 anos de forma acelerada e nós temos de ter um plano para nos salvaguardarmos, nem que seja mentalmente e financeiramente, do que vem aí. O que eu vos vou oferecer agora é um novo plano
que vos permite, inclusive, poder, em apenas 21 dias, ter 3.000 euros na vossa conta. Se algum de vocês acha que é estranho, eu não estou a prometer aquilo que eu não posso. Já agora quero dizer que dá trabalho. Eu não vou prometer o que outros tiveram, mas posso dizer que é possível. Eu não posso prometer nem rankings, nem títulos, nem valores, mas posso dizer que é possível porque outros já os fizeram. O primeiro objetivo é tornar-te na primeira semana desinscrever 2 pessoas, convidar 2 amigos, pode ser familiares, que poderem partilhar este projeto contigo. Com isso atinges o primeiro patamar, que é um manager. Não vou falar aqui de jargão, mas vou dizer que o manager, uma estrela, é o teu início no trajeto, se quiseres, do percurso de carreira da própria empresa. Com isto começas a poder ter alguns bónus de participação que vão começar a ter logo rendimento. Desde a primeira semana. É a grande novidade é que nós temos objetivos de curto, de médio e de longo prazo. Este faz parte dos objetivos de curto prazo, que é poder fazer com que alguém que entre hoje mesmo, se tomares a decisão hoje, fala com a pessoa que te convidou, registra-te e podes, em muito poucas horas, em 48 horas, tu podes chegar a um patamar que já te paga e tens abertura de comissões da empresa. Segundo objetivo, se as menos 2 estrelas, teres 3, 4 pessoas, teres 2 pessoas que convidaste e essas pessoas poderem convidar mais 2 ou tu próprio poderes também particionar essas pessoas para teres mais pontos. Ou seja, os pontos são a nossa moeda interna, onde depois os pagamentos são feitos. Eu não quero que tu fixes nem a estratégia, quero que só entendas que é possível. E depois, para os mais ousados, que realmente quiserem levar isto a sério, na terceira semana tu podes acumular um valor total de 3.820 dólares. Estou a falar em dólares, convertido em euros dá mais ou menos 3.400, mas eu vou arredondar para 3.000 euros. Não vou explicar as contas, mas vou-te explicar que é possível chegar lá através de um plano inteligente, rápido e assertivo, com bastante domínio da tua vontade. É possível, eu só falo isto porque é possível. E há pessoas que hoje em dia precisam de pagar contas. Têm uma dívida, perderam o emprego, têm um sonho grande e precisam de estar no caminho. Eu quero dizer a todos, nós neste momento temos, e vou falar dos outros bónus, que agora não falei aqui, que estão aqui listados, como chegar a um valor de 3.000 euros em apenas 3 semanas, 21 dias. É possível e vou-vos provar como. Temos objetivos de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Um dos objetivos também de curto prazo é exatamente isto. É um bónus que paga sobre o consumo de produtos. Ou seja, cada vez que alguém dentro da tua estrutura, dependendo do teu rank atual, pode ser desde uma estrela manager ou até 3 estrelas diretor ou acima, tu recebes dos teus níveis de inscrição uma percentagem dos seus consumos. Isto é uma coisa que permite com compressão dinâmica, que é basicamente um jargão para dizer se houver níveis de pessoas convidadas que não se interessam ou que estejam parados, essa pessoa não conta para os ganhos e a pessoa que está abaixo sobe e vai-te pagar o comissionamento. Ou seja, tu também tens interesse em trabalhar, como se diz aqui, na profundidade. Já não és tu de linhas diretas, tu podes trabalhar mais abaixo e tens interesse em desenvolver pessoas de contactos, para que eles não fiquem perdidos no sistema como acontecia eventualmente noutras áreas da empresa ou noutras fases da empresa e neste momento está completamente limpo essa parte. Temos uma vantagem gigante de trabalhar na geração e apoiar todos. Nós temos sempre aqui o efeito de comunidade, nós queremos ajudar toda a gente, mas neste caso paga muito, podemos ajudar toda a gente e há um nível que realmente compensa podermos fazer isto. Este é um bónus de curtíssimo prazo, mas que se vai multiplicar ao longo da tua vida e da tua estratégia dentro da empresa. Outro bónus que para mim é extraordinário, que pode pagar até 25.000 dólares por semana, reparem, por semana, é um valor bastante elevado, eu sei, paga-te entre 5% a 10% daquilo que é um chamado bónus binário. Tem que ver com ciclos que tu crias, pontos de volume, que eventualmente são gerados daquilo que são os teus consumos. Basicamente é partilhar. Como a Mónica partilhou com a Helena, tal como o Hugo Mateus partilhou com o Zé Carradinha já partilhou com muitas pessoas. Ele ficou impactado. E não precisava de ficar impactado porque ele sabe que estas estratégias funcionam. A Helena já não só partilha com pessoas amigas, como partilha também dentro das suas terapias, porque sabe que tem feito. Portanto, nós temos aqui 2 equipas, esquerda e direita, não vou entrar aqui muito em pormenores, mas tens 2 equipas que tens que alimentar. Na verdade, numa fase mais à frente são 3 equipas, e nós vamos combinar o binário, que são 2 pernas, com o unilevel ilimitado. Ou seja, podes patrocinar o número ilimitado que tu quiseres, e de cada pessoa, inclusive, nota bem, tu podes ganhar um valor pela sua subida de rank. Ou seja, nós temos aqui patamares de crescimento e neste momento a empresa introduziu algo que eu acho que é absolutamente extraordinário. Quando passas para ranks mais elevados, tu és convidado a ter um bónus que é pago diretamente porque tu subiste de rank. Portanto, quando chegas a um Star Director, que é exatamente o que pode acontecer no espaço de 21 dias, se seguires aquele plano, tu ganhas mais 500 dólares, cerca de 480 euros. Se eventualmente chegares a uma Star Executive, tu ganhas 5.000 dólares, cerca de 4.900 mais ou menos euros. Estamos a falar de muito dinheiro. Estamos a falar de valores que realmente mudam a vida. E se continuares por este patamar, pode chegar até 100.000 dólares num único movimento. Num único movimento. Portanto, estas recompensas podem
fazer com que tu se sintas reconhecido. E reparem que eu sei o que estou a dizer. Eu trabalhei em corporação durante muitos anos e as pessoas que trabalham nas empresas não são reconhecidas, ponto final. Se hoje em dia tu trabalhas a full-time ou part-time para outros, tu sabes que o reconhecimento não é o pão nosso cada dia de cada empresa. É muito difícil sermos reconhecidos. Também te quero dizer o seguinte, o patamar que cada pessoa atinge é da sua própria responsabilidade. Eu não posso prometer a ninguém velocidades maiores ou menores de acordo com resultados de outros. Tem que ser com o teu nível e recomendo sempre que cada um vá no seu passo. Isto é uma novidade da empresa que eu acho que vai entusiasmar muita gente para se manter no trajeto. E depois outro que é absolutamente extraordinário. É um bónus novo que permite, que se chama bónus de mentoria, que vem substituir outro que se chamava matching bónus, que permite pagar até 6 gerações, cumulativamente, dependendo do teu rank, até 20 mil dólares por cada pessoa. Pensa nisto. Se tu inscreveres 50 pessoas, vamos supor que tens 50 amigos que querem mais saúde, mais energia, tu podes, no limite, ganhar, para além de, por semana, 25 mil dólares, no teu rank binário, podes ganhar por cada pessoa, das 50 pessoas, até 20 mil dólares por cada pessoa. É algo extraordinário que a empresa estudou para pagar para fora, ou seja, para os grandes partes das pessoas que desenvolvem, até 60% de tudo o que fatura. Portanto, 60% do bolo total da empresa, ele é partilhado com pessoas como eu, como a Helena, como o José Carradinha, só por partilhar. Quando tu vais ao cinema e recomendas alguém para vir ao cinema, o cinema não vai partilhar esse valor contigo. Se fores a um restaurante e partilhares, e se não conheces o dono, ele não vai partilhar porque tu fizeste lá uma festa de aniversário e trouxeste 30 amigos. Aqui tu és remunerado e és reconhecido exatamente por aquilo que tu fazes e és muito bem reconhecido. E quero dizer o seguinte, vocês podem achar que isto são números a mais e estamos a falar de valores que se calhar vocês não acreditam que possam chegar, mas a verdade é que se tu não tiveres equilíbrio e segurança financeira, tu nunca vais atingir como pai, como mãe, como empresário, o teu máximo potencial. Não vais. E eu quero dizer que isto é uma libertação. Este quadro é uma libertação, nem que seja dizer é possível. Quando a economia está a definhar, a economia europeia está com dificuldades em crescer, eu quero dizer que isto é uma esperança, é um sinal de esperança, ainda por cima, porque há muitas comparações entre negócio tradicional e negócio LifeWave. Negócio tradicional, para quem está aqui como empresário ou que trabalha por conta da atenção, há um grande risco inicial, há uma grande concorrência, as horas e o stress para nós podermos montar um negócio são gigantescos, com o risco de perder a qualquer momento, mudança tecnológica, mudança de enquadramento económico. O custo inicial normalmente é muito elevado, são dezenas e dezenas de milhares de euros, nunca é leve quem cria um negócio, quem está aqui já cria negócios sabe o que eu estou a dizer. Muita tentativa e erro, principalmente para os novos. A curva de aprendizagem é muito dura. Muitas vezes temos que ter privação da nossa família, dos nossos amigos, porque mudamos tudo. O potencial de ganhos normalmente é limitado. Estamos limitados à regra de economia. Quando o negócio LifeWave, que é um negócio de marketing de relacionamento com binário digital, como um franchising, não tem nada disto. Ao contrário, o custo inicial é baixo, os riscos são muito diminutos, o único risco é tu não te empenhares o suficiente e não acreditares que é possível para ti. O stress, eu diria, existe com certeza, porque tens que fazer alguma atividade, mas é tão mais gerível do que eventualmente no negócio tradicional. Tu fazes o teu próprio horário, trabalhas com quem queres, quando queres e se quiseres, atenção, já num patamar mais à frente, não é no início, eu não estou a prometer facilidades, eu nunca prometo facilidades, o teu rendimento depende do teu talento, mas depende também do teu esforço. Também? Há pessoas que entraram aqui com muito pouco talento e que se esforçaram, que trabalharam, que aprenderam. Ser ensinável nesta indústria e nesta empresa em particular é a coisa mais mágica que pode existir. Temos mentorias que são poderosas, já vou falar hoje de uma mentoria que vai acontecer amanhã, que é imperdível, potencial de ganhos. Eu posso dizer que é ilimitado, só depende daquilo que tu queres, porque as horas desmultiplicam, tu não trocas tempo por dinheiro, tu desmultiplicas e tem outro fator que para mim me tira o sono. Aquele sono que me faz sonhar é hereditário. Tu podes passar isto aos teus filhos. Tu podes pegar como se fosse um património que um dia eles vão herdar. Se isto não mexe contigo, eu não sei o que é que pode mexer, mas eu sei o que é que pode mexer. São 2 testemunhos que eu vou pedir hoje para fazerem que darem aqui também a sua importância, porque eles são empresários, são pessoas que já tiveram negócios tradicionais, não sei se ainda estão ligados ou não, mas vou-lhes pedir a eles para darem o seu testemunho na primeira mão. Queria falar em primeiro lugar com o Manel Martins. O Manel Martins é uma pessoa que eu muito admiro, é uma pessoa que eu aprendi não só a respeitar, porque eu respeito muito quem sabe mais do que eu, mas aprendi a admirar pela paciência, pela elevação, pela sabedoria e pela forma genial com que envolve pessoas. O Manel Martins já foi empresário do tradicional, mas como pessoa que conhece bem a indústria, quando conheceu a oportunidade, eu acho que mudou tudo na cabeça dele. Certo, Manel? Estás aí. Olá, Rui, boa noite a todos. É um gosto estar aqui, sim, poder naturalmente partilhar aqui um pouco aquilo que foi a minha experiência com esta empresa. Inicialmente, naturalmente, e como sabem alguns de vocês,
esta tecnologia impactou a minha saúde, pelo problema que tive de saúde, mas hoje não me cabe falar dessa parte, vou falar-vos daquilo que é efetivamente o que é esta empresa, o que é ter um negócio, porque trabalho desde os 30 anos por conta própria e hoje eu costumo dizer que quem tem um negócio próprio no tradicional não tem um negócio, tem um negócio que o tenha ele. Ou seja, porque os negócios são amarram-te. Há um risco enorme, há um investimento constante, há as contas residuais que vêm todos os meses para tu pagares, mesmo quer tu ganhes, quer não ganhes, tens que as pagar. A diferença entre aquilo que é trabalhar hoje numa empresa destas, como a LifeWave, é uma coisa incrível. E hoje, muitas vezes, o que faz as pessoas não tomar decisões é que nós hoje temos uma caixinha em nossa casa que se chama televisão, que a maior parte das pessoas hoje vê com muita intensidade, e é aterradora a carga de informação negativa que entra todos os dias pela porta dentro, e isso naturalmente afeta muito a forma de pensar das pessoas. E as pessoas inibem-se de assumir, de ir mais além, de fazer algo diferente. Então, quando falas em dinheiro, é uma dor de cabeça porque as pessoas não estão habituadas a isso. Não é? As pessoas estão habituadas a pagar contas. Receber é mais difícil. Então, isto é importante. E quando nós entramos nesta indústria, para mim eu estou a ler um livro que vou muito rápido, quero falar destas 4 coisas que eu li aqui neste livro. E nós, naturalmente, quando queremos crescer e ser bem-sucedidos, temos que aprender com quem tem sucesso. Não é quem está falido, é com quem tem sucesso. E o livro que eu estou a ler chama-se A Bibliografia dos Homens Mais Ricos do Mundo. E este livro tem ali 4 coisas que eu li e que são extraordinárias. E que uma delas que diz: para ter sucesso na vida, precisas de fazer algo que amas, número 1. Número 2, precisas de ser bom naquilo que fazes. Número 3, precisas que seja algo que o mundo precise. Precisas de ter algo que o mundo precise. E o número 4, precisas de ser pago por isso. E recapitulando naquilo que nós fazemos, o precisas de fazer algo que amamos. Eu adoro aquilo que faço. E acho que qualquer pessoa que está aqui hoje e que já está na LifeWave adora aquilo que faz. Que nós temos naturalmente a sensação e percebemos quando vamos falar com alguém sobre esta tecnologia, nós temos o potencial nas mãos de mudar a vida daquela pessoa. E isso deixa-nos empolgados para fazer isso diariamente. Precisas ser bom naquilo que fazes, é o segundo tema. E aí temos algo importante, que é, normalmente, quando precisamos de ter conhecimento naquilo que vamos fazer no negócio tradicional, vamos tirar cursos, vamos tirar formação, investimos para isso. Nós aqui temos uma universidade de sucesso que é incrível. Só quem não quiser, porque tem toda a informação e tem tudo aquilo que é necessário para nós termos resultados nesta indústria. Então está tudo cá dentro. Isso é importante. Portanto, precisamos ser bom naquilo que fazemos, claro que sim. E aqui temos todas as ferramentas para que isso aconteça. O ponto número 3, precisamos ter algo que mude, que o mundo precise. Há dúvidas? O mundo precisa disto. Não há dúvidas. O mundo precisa disto. As pessoas precisam de saber que isto existe, acima de tudo. E nós temos essa responsabilidade social de o fazer e de levar isto todos os dias às pessoas. E o ponto número 4, precisamos ser pagos por isso. Claro que sim. Temos um plano de compensação que é impressionante. Ainda agora, com esta atualização, não é? Para quem está de novo, é a primeira vez, naturalmente, mas o plano foi mudado para 9 formas de pagamento, tínhamos 5, passámos para 9, então é brutal. E eu, quando li isto, eu digo, está enquadrado perfeitamente com aquilo que é a nossa área, com aquilo que é a nossa indústria, com aquilo que é o nosso produto e com que é a nossa tecnologia. Para terminar, eu queria só deixar-vos com aquilo que eu digo sempre, que é os 3 tipos de pessoas que existem no mundo. Só existem 3 tipos. É as pessoas que fazem as coisas acontecer, as pessoas que veem as coisas a acontecer e aqueles que perguntam o que é que aconteceu. Nunca façam parte do último grupo. Temos uma indústria incrível, uma oportunidade impressionante e se estão cá hoje pela primeira vez e se estão aqui já são pessoas especiais porque deixaram de ver a televisão para poder estar aqui num ecrã diferente a escutar uma oportunidade. Muito obrigado a todos, obrigado Rui pelo convite e foi um gosto. Obrigado, Manel. Para mim é que é um privilégio gigante poder trabalhar contigo diariamente, porque para mim, para além de seres uma inspiração, és alguém que me abriu a mente com a tua experiência e com o que tu já passaste. Acho que Manel é daquelas pessoas, qualquer pessoa que está hoje aqui deve conhecer.
Eu queria muito que vocês fossem aos eventos. Agora convido todos, vamos fazer uma tour durante o mês de novembro, de norte a sul. Convido toda a gente que esteja aqui hoje, ou que esteja a ver a gravação, para se infiltrar, que até é gratuito para os convidados, em qualquer um dos eventos, já vou falar a seguir, porque vocês têm que conhecer estas pessoas. Têm que conhecer o Manel, têm que conhecer a Helena, têm que conhecer o José Carradinha e têm que conhecer também o próximo convidado e orador, uma pessoa que eu admiro muito. Mas antes de falar nele, queria só mais uma vez agradecer ao Manel, porque o Manel é um mentor para mim. O Manel tornou-se um mentor. Como até o Manel tem uma visão do mundo e uma sabedoria que eu acho que qualquer pessoa deveria beber. Aliás, é a grande oportunidade desta indústria é pôr-nos em pessoas muito melhores do que nós, para nós podermos dizer assim, caramba, esta pessoa tocou-me, quero conhecer mais da história dele, quero saber como é que interajo com essa pessoa. E vocês têm, se calhar, como em nenhum outro contexto conseguem ter. Portanto, queria, em nome do Manel, já agora, dar um abraço a todos os brand partners que nos tocam, e queria já agora apresentar também uma pessoa que me toca muito, que se chama Vítor Pereira, que também vim com ele de viagem agora. É uma pessoa que ainda hoje já mencionei um bocadinho, porque ele tem o mesmo nome do meu pai. O meu pai faria hoje 75 anos se fosse vivo. Infelizmente faleceu com uma caixa com 20 fármacos, porque os médicos, infelizmente, talvez não tenham consciência do peso da sobremedicação que deixam os seus pacientes. E se calhar às vezes numa fase mais dramática da nossa vida nós tomamos tudo o que nos é recomendado e quase nem pensamos, porque não somos educados para isso. E portanto hoje, dia 3 de novembro, faria 75 anos que o meu pai existiria se fosse vivo. Ele deixou muitos legados, muitos deles reconheço nas palavras do Manel, e portanto queria pedir ao Vítor também para dar o testemunho dele, porque ele já foi empresário, já teve uma estrutura pesada ou não pesada, mas eu acho que ele fez a escolha certa. Vítor, o que é teu? Olá, então muito boa noite a todos. Cumprimentar os meus colegas de painel. É sempre um prazer enorme poder ouvir estes testemunhos e muitos outros que estão a acontecer aí pela estrada, e ouvir também o meu querido Manel, que é sempre uma grande fonte de inspiração para todos nós. Agora, em relação àquilo que tu estavas a dizer, e sou muito grato também pela partilha que tu me permites fazer contigo e a amizade que nós temos, e saber desse facto que já sei desde o início, não é? Que sempre tive essa oportunidade de poder trabalhar contigo no terreno e aprender muito contigo, e saber que realmente uma das pessoas mais importantes para ti tinha o meu nome, carrega em mim uma grande responsabilidade também de te poder levar pela mão nos momentos em que nós partilhamos juntos. Mas sim, eu estava aqui a ouvir toda a apresentação e estava a ouvir o Manel e estava-me aqui a lembrar da minha própria história. E o Manel falou aqui de uma coisa muito interessante, que é a intoxicação mental, visual. E quando eu penso que em tenra idade eu abracei a arte do meu pai, todos vocês sabem que eu sou pintor da construção civil e com muito gosto, e eu acho que foi esse momento que fez com que eu me tornasse a pessoa que sou hoje. Eu nunca conheci a condição de ser empregado. Nunca quis ser empregado de ninguém. E quis sempre estar à cabeça das coisas, saber como é que as coisas funcionavam, ter a responsabilidade das coisas. E houve uma coisa que me sempre conectou com o mundo, que foi estar sempre junto de pessoas mais velhas. Até os meus amigos de companhia eram pessoas muito mais velhas do que eu. Porquê? Porque eu sempre tive essa forma de ver as pessoas mais velhas como grandes enciclopédias que nós podíamos desfolhar e podíamos aprender com a vivência de cada pessoa. Porque nós estamos num caminho, nós estamos numa passagem que já foi percorrido por milhares de pessoas. E se nós aprendermos com aquelas pessoas que já correram a estrada da vida, se nós partilharmos os mesmos passos com essas pessoas, nós vamos conseguir chegar a um porto seguro. Seja ele qual for, independentemente se ela é com a F-Wave ou se é com outro projeto qualquer, seja ele qual for. Mas o importante é que nós tenhamos na consciência que nós, juntos e em comunidade, nós conseguimos chegar muito mais além, conseguimos chegar a um propósito muito mais à frente. E o que o Manel falou faz todo o sentido. Ninguém nasce ensinado, seja para aquilo que for. E nós aqui, quando nós chegamos aqui, claro que isto é muito estranho, não é uma forma que nós aprendemos na escola, nas escolas ensina-nos a nós estudarmos, termos uma família e podermos viver felizes até ao final da vida, só que nos dias de hoje isso não acontece. Há pessoas formadas que estão a trabalhar em caixas de supermercados. Há pessoas formadas que tiveram que emigrar e estão a limpar lixo em outros países. E é isto que nós temos que olhar. O mundo muda. Eu ainda ontem falava com alguém que dizia:
Eu não posso adormecer. Eu não posso parar. Eu tenho que me atualizar. Eu tenho que estar pronto para quando o meu neto, agora que tem 3 anos, vier para o mundo, eu poder acompanhá-lo. Porque senão a evolução vai-me atropelar. E isso não pode acontecer. Então, o que eu promovo é que efetivamente vocês tenham algumas bíblias na cabeceira. Todos já conhecem o GoPro. Eu, neste momento, estou a ler este livro, Como Gerir Pessoas, porque na nossa atividade, realmente o que mais. Deixem-me tirar isto aqui, que isto realmente acaba por ser uma palhaçada. Mas pronto, é giro e nós gostamos e tal, mas acho que não vou conseguir, não interessa. Como gerir pessoas? Porque não há ninguém nesta atividade que vá fazer a atividade sem pelo menos ler o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, o GoPro e Como Gerir Pessoas. Porque ninguém vai ser líder de ninguém se não souber conectar-se com o outro. Esqueçam isso. E a nossa liderança pode ser apenas de uma pessoa, nós para outra pessoa. Mas liderar pelo exemplo, liderar sendo uma pessoa que caminha junto, faz todo o sentido. E o outro grande livro que nós já temos falados é Como Nadar com os Tubarões. Malta, isto é um mundo de tubarões. Se vocês não souberem onde morder, como é que vocês vão sobreviver? Pá, nós temos que acordar para a vida, nós temos que, de uma forma desprendida, de uma forma alegre, de uma forma divertida. O Manel falou e muito bem, nós temos aqui algo que o mundo precisa. Nós não precisamos de muito, nós só precisamos estar atentos. Basta nós passarmos na rua e ouvirmos sempre alguém a queixar-se de alguma coisa, de uma doença, de um produto, de um problema qualquer, ou até mesmo de falta de condições financeiras para poder dar mais conforto à sua família. Por que é que nós não vamos falar? Onde é que está o medo? Nós não temos que ter medo. E se vocês tiverem muito medo, eu aconselho-vos a vocês comprarem um cão. E dessa forma vocês conseguem fazer as coisas. Porque falar, minha gente, é uma coisa que nós fazemos de uma forma natural. O humano foi feito para falar. Só que há pessoas que falam do tempo, há pessoas que falam das confeitarias e há malta que fala da LifeWave. E bora, nós só temos que pegar, dizer às pessoas que nós temos algo que elas efetivamente precisam, ensiná-las a dar os primeiros passos, e eu acredito que as melhores pessoas que a LifeWave ainda vai ter ainda não chegaram à nossa companhia. Portanto, estejam preparados, porque este plano de compensação que nós assistimos agora nos Estados Unidos deu-me realmente a volta à cabeça. Nós não precisamos saber tudo. Nós precisamos é de continuar a dar os passos, porque nós só temos que fazer uma coisa: falar com pessoas, recrutar pessoas e colocar pessoas a colocar o PETS todos os dias. Não é uma vez por mês, é todos os dias, e dessa forma nós vamos conseguir chegar muito além. E olha, muito obrigado pela oportunidade, Rui. Um grande abraço a todos e encontramos-nos aí pelos eventos físicos, que é sempre um prazer estar com vocês. Em mais, Vitor, olha, muito obrigado e um abraço carinhoso para ti, de irmão, também para a tua esposa, para a Maria Arminda, que eu senti falta agora nos Estados Unidos. E, na verdade, queria-vos dizer que aquilo que quer o Vitor, quer o Manel falaram é exatamente isto. Nós temos um modelo que é diferente, que é muito melhor. Não há ninguém que até hoje tenha comprovado que o sistema de marketing de relacionamento é pior ou inferior àquilo que é o modelo tradicional. Aliás, alguns de nós vamos estar agora com o grande guru, o Eric Worre, em Las Vegas, para aprender e para beber da fonte, para podermos melhorar ainda mais neste modelo que tem que ser trabalhado, tem que ser particularizado e temos que nos recrutar todos os dias para ele. Ele exatamente precisa de empenho. Mas, neste momento, eu quero dizer, iniciar um negócio tradicional ou iniciar um negócio LifeWave não tem nada a ver. Eu tenho pessoas que iriam iniciar negócios de restauração a gastar mais de 200 mil euros, que pararam e investiram num pack premium e estão muito felizes porque têm liberdade hoje que não teriam se estivessem a trabalhar noutro sistema qualquer. Mais uma vez, nós temos muita informação no thisisitinfo.pt. Rapidamente vamos ter também o thisisitteam.pt. Penso que está em elaboração, não sei se já está concluído ou não, mas eu quero dizer que nós temos neste momento equiparados aos melhores do mundo dentro da nossa equipa Thisisite, para podermos continuar a brilhar, como Portugal sempre fez, a crescer de forma absolutamente extraordinária, como eu acredito que agora com estas alterações, melhorias, não diria alterações, melhorias, aprofundamento do sistema, com objetivos de curto, de médio e longo prazo, vocês podem fazer brilhantemente o papel de convidar. Porque executivos, empresários, profissionais liberais, todos têm interesse em saber como têm um rendimento adicional. Portanto, para além disso, ainda conseguimos viajar pelas praias do mundo. Já fiz muitas viagens nos pouquinho de tempo que tive aqui na empresa, que ainda é muito pouco, eu sou muito júnior ainda, estou a aprender tudo. Sinto-me um aprendiz
que apenas comecei agora, e a verdade é esta, estamos só mesmo a começar, e a empresa dá-te oportunidades. Se tu és uma pessoa nova, se foste convidado ou estás a ver a gravação e estás interessado, então quero dizer que tudo começa agora. Esta é a primeira semana, é o primeiro dia daquilo que é LifeWave 2.0. Muda tudo. E sempre aprendi que quem entra no terceiro, quarto, quinto ano de desenvolvimento é que realmente vai até ao céu. Portanto, eu convido-te a ver com quem te convidou exatamente a oportunidade, dá também espaço para mentalmente dizer talvez seja para mim. O que é que eu tenho a perder? Se calhar as dores, se calhar a falta de fundos na carteira, se calhar a falta de amigos. Vais encontrar aqui uma família e vais encontrar laços de relacionamento que não encontras em mais lado nenhum. Queria antes de terminar com um vídeo que vocês não podem perder, fiquem até ao fim. Queria terminar com uma nota. Primeiro, terça-feira, nós vamos ter, esta é surpresa absoluta, eu guardei isto a 7 chaves, vamos ter uma pessoa que eu admiro muito, chama-se Jay Atkins, é uma das pessoas mais competentes a nível mundial em treinamento e em mentorias, e ela é uma pessoa que tem 8 negócios e tem LifeWave, alcançou no espaço de um ano e pouco um patamar invejável dentro da empresa. É uma pessoa extraordinária. Eu já me tinha conectado com ele há um ano atrás em Texas e nesta vez nós falámos bastante durante o evento e temos continuado a falar. Posso dizer que eu e a Helena Leonardo, e penso que era a Cátia que estava também no autocarro, eu conheci um ex-jogador profissional de hóquei no gelo, uma pessoa que ganhou milhões e milhões, e o Jay está-me a ajudá-lo a inscrever na LifeWave nos Estados Unidos. Rapidamente nós vamos ter aqui uma equipa de profissionais de desporto, também dentro da nossa estratégia de expansão, e o Jay tem sido instrumental para me ajudar a perceber algumas matérias que se calhar eu não era tão competente a entender. Ele amanhã vai falar da importância de um plano simples e duplicável. Como o Vítor falou e o Manel, no início nós éramos todos simples e duplicáveis, não complicávamos, éramos pessoas que estávamos on fire. O Jay vai nos ajudar, obviamente, a ter isto outra vez, porque estamos só a começar. Atenção que amanhã nós vamos ter um link, inclusive de Zoom, com tradução simultânea. Estou-vos a preparar uma surpresa, não sei se é apenas em espanhol, se também em português, mas o Jay, para mim, é o homem. Sinceramente, digo-vos sinceramente com orgulho, adoro esta empresa, conecto com pessoas muito boas na sua área. Portanto, amanhã é imperdível, terça-feira, 9h30, tragam todos, porque é uma aula, é um momento imperdível, único, e o Jay tem uma agenda realmente muito pesada. Segunda nota, a nossa tour, com muito orgulho, quero dizer que esta fotografia me enche o coração. Vocês não imaginam, desde o início, desde 2022, o meu sonho era ter uma fotografia, uma fotografia de família como esta. Toda a gente é extraordinária no seu eixo, toda a gente contribui, supera. E nós vamos ter uma tour desde o dia 15 de novembro até o dia 23 de novembro. Vamos começar no Porto, dia 15 de novembro, no Sheraton, dia 16. Atenção que são tudo hotéis de elevadíssima categoria. A empresa está a apostar muito em Portugal. Dia 16 vamos estar em Figueira da Foz. Dia 22, no fim de semana a seguir, vamos estar em Lisboa, no Eurostar. Dia 23 vamos terminar no Hilton Vila Moura, com chave de ouro. Eu pretendo estar em todos para dar um abraço, para receber carinho, para receber energia, porque nós damos muito, também precisamos de receber. Portanto, atenção, é gratuito para os convidados e para os brand partners, com uma entrada podem aceder a todos, portanto é um brinde que nós estamos, a equipa toda de liderança está a desenvolver, e quero agradecer a todos que estão envolvidos na organização, na preparação e também à cooperação na palavra do Gonçalo, que está aqui também representado. Queria terminar com um livro, porque eu adoro livros, eu sou louco por livros e sinceramente os livros mudam a minha vida. Eu acredito que nós estamos a começar agora. E ao começar agora, nós temos que preparar os próximos 90 dias, são 3 meses. Este é um dos livros mais vendidos de sempre. É um dos melhores 100 livros de sempre. Está aqui na minha mão, já vos vou mostrar. Este livro foi feito para nos ajudar a ter estratégias quando temos um novo cargo ou quando mudamos alguma coisa em nós empresarialmente. Eu acredito muito que nós, ao mudarmos de rank e ao mudarmos de estratégia, nós estamos novos, ou seja, começamos de novo. E esta empresa vai-te preparar com ideias muito importantes para os próximos 3 meses. Eu acredito que é o tempo suficiente para tu absorveres as mudanças do plano, aquilo que são as evoluções nas formas de ganho. Tem palavras muito importantes para nós, como estratégia, resultados, aprendizagens, prioridades. Temos ferramentas como gestão de equipa, como falou aqui o Vítor, escuta ativa, muito importante. Alguns de nós falam mais do que deviam, devem ouvir muito mais. Criar alianças, fundamental aqui. Nós temos matéria humana gigante, temos que aprender com Michael Watkins, porque ele tem, para mim, uma frase que é muito importante. E este livro diz-me muito, porque ele sempre parou, quando eu preparava executivos para mudar de empresa, na minha gestão de carreira e de mentoria de transição, era sempre este livro que eu recorria. Porquê? Porque este livro é um mapa
do caminho certo para os primeiros 90 dias. Os 90 dias são cruciais. Vocês já aprenderam, vamos ter 9 semanas para acompanhar os nossos prospectos, vamos ter 90 dias para nos prepararmos a nós e a eles. No novo cargo, realmente é um novo cargo, é um novo ranking, é um novo cargo, é uma nova empresa. Porque é que ele é necessário? Porque todas as transições são períodos críticos. É crítico na transição, nós estamos numa transição. É crítico o nosso mindset e a entrega. Os períodos críticos nas quais pequenas diferenças em cada ação podem ter impactos desproporcionais sobre os resultados. Então, o que é que isto nos quer dizer? Que a forma como abraçarem estes 90 dias é crítico para os vossos próximos 3 anos. Estou a falar de forma muito séria. É muito importante que vocês se preparem, porque esta mudança é uma viragem de jogo completa, é uma abertura de mente para toda a gente que está e para os próximos que venham. E eu quero que quem esteja mais preparado do que quem vem. Nós temos a obrigação, enquanto líderes, para chegar lá. É um livro muito económico, isto qualquer livraria vocês encontram, penso que é impresso ou é distribuído pela Alma dos Livros, e vocês encontram em qualquer lado. Recomendo muito a leitura, porque ela é apaixonante e vai-vos dar ferramentas para vocês e para a vossa equipa. E termino com uma frase que eu às vezes faço a mim próprio: o que é que tu farias se tivesse aulas terminais reativadas? Quem sabe o meu porquê é ter uma vida livre. E quando eu comecei neste projeto, no dia 6 de setembro de 2022, a minha relação com as minhas filhas não era a melhor por causa do Covid, tivemos separados por razões higiênicas e até de separação de conselhos, por opções familiares também, e eu próprio estava a passar uma fase muito complicada. Eu posso dizer que estou prestes neste momento. Tenho a minha filha já, Matilde, até vou aqui interromper porque me emociono e não queria me esconder atrás de um slide. Minha filha Matilde, nestes 3 anos de empresa, tornou-se veterinária oficial, já está em estágio, conseguiu um dos estágios mais cobiçados da Europa, que é poder estagiar no Zoo de Barcelona, que vai começar no dia 15 deste mês. A minha filha Maria encontrou o curso perfeito para ela, Psicologia e Ativação Mental ligado ao desporto. Teve uma mudança gigante enquanto pessoa, enquanto ser humano. E sabem qual é o meu maior privilégio? É poder ter liberdade financeira e de vida e de saúde para poder acompanhar isto tudo. E sabem, antes de ir para Las Vegas, eu vou viajar com a minha filha para Barcelona e ficar os dias que ela precisar, neste caso 2 dias, e depois regresso para poder viajar. E vou visitar no dia de anos da minha filha Matilde, dia 2 de dezembro, vamos fazer-lhe uma surpresa ao Zoo de Barcelona. Imaginem se isto não é liberdade. Imaginem se isto não é viver a vida que realmente eu quero. E nada era possível se a Lifewave não tivesse um caminho. Mas a Lifewave são pessoas. O Manel falou, o Vitor falou. São todos vocês que estão aí hoje a ver, quem ainda vai entrar e toda a gente que faz parte desta equipa que todo dia trabalha, mesmo que às vezes esteja um bocadinho reservado, e que dá o seu melhor. Se der o seu melhor, já é suficiente. Portanto, eu falo de paixão porque esta vida mudou literalmente, esta vida Lifewave mudou-me a mim por dentro, me transformou-me, tal como o colagênio transforma por dentro, a mim mudou-me emocionalmente, do ponto de vista de consciência e de vontade de entregar. Portanto, não há nada que me venham dizer que possa bloquear a minha emoção e a vontade de continuar a entregar, se calhar com muito mais paixão a partir daqui, porque temos uma empresa totalmente nova. Então eu convido-vos a buscar lá dentro na vossa alma aquilo que realmente vocês querem e aquilo que é realmente importante para vocês. Vocês saberão, a vossa alma não mente. Deixem que hoje à noite ou durante o dia sejam arrebatados por esse pensamento e ponham-no em ação, se possível com a ferramenta chamada Lifewave. Tem tanto para dar e os seres humanos que eu encontrei aqui são muito melhores do que eu a todos os níveis e eu aprendo com eles todos os dias. Queria terminar dizendo que é um privilégio trabalhar para vocês, servir-vos. Eu acredito na liderança servidora. Os rankings são apenas uma responsabilidade adicional, não são um título, não são uma medalha, não são um troféu para se meter na lareira, não são uma ostentação, não são uma imposição. São apenas um nível de responsabilidade a que vocês se votam quando afetam e impactam seres humanos. Portanto, cada ranking significa mais uma responsabilidade na vossa subida, na vossa libertação, na vossa elevação, e apenas isso significa, está bem? Portanto, é um privilégio estar aqui. Queria terminar hoje com um vídeo que foi lançado nos Estados Unidos e que alguns de vocês não viram, e queria ter a honra e o privilégio de vos lançar, que é exatamente o vídeo onde o David Schmidt fala do novo interno. Não sei se já ouviram falar do novo interno. Vou-vos mostrar o novo interno. E o novo interno é exatamente uma das pessoas mais conhecidas do mundo, um ator. Espero conseguir passar-vos. Deixem-me só ver se consigo. O vídeo da Lifewave que eu acho que vocês devem usar, nomeadamente com um ator muito conhecido e que me impactou muito pela ousadia do David Schmidt em levar isto para outro patamar, e é exatamente aí que eu queria chegar, dizendo a todos que tenham uma noite extraordinária, um dia incrível e que possam partilhar a bênção
sermos todos luz. Um abraço. I've lived a long life. I've done a lot of things, but I've never been an intern. I'm the founder, sure, but I'm also an inventor. My latest experiment? Hire William Shatner. But as an intern. No way I can afford that guy full-time. Hi, I'm Alicia. I'm gonna be your trainer for today. Hi, Alicia. William Shatner? Yeah, well, you can call me Bill. Or intern. Sorry to interrupt. No, that's just fine. Today I'm gonna be taking you on a tour of our Welcome Center. I hear they have something like a captain's bridge in the Welcome Center. Feels like you're traveling through space. I have an award-winning production designer This I gotta see. for decades, and hey, Bill! No, please, no sci-fi today. I'm just here as an intern, that's it. I just beamed in. Yeah, I know that look. I get that look whenever I sneak around, and you're sneaking. Go away. I'm busy. Jackpot. You didn't see a thing. Oh. People gotta see this. Bill! Who let you in here? He let me in here. Bill? Captain? Oh, you gotta get out here. The old intern who looks an awful lot like me, he's messing things up. But wait, aren't you... Yeah, it's a sci-fi thing. Come on. Oh, excuse me. David, was that? Is that in budget? There you are. Come on. Back to the group. People gotta see this. I know. It's a part of the tour. Oh. Yeah. Are you ready for me? Doug. Bill? Doug. Bill. Doug. Bill. For goodness. Do you know Doug? Do I know Doug? Star Trek designer on props and sets and the spaceships and this? Came out beautifully, huh? Oh, Doug is... Hey, Bill. Oh. One of your clones said you're causing trouble. You're taking the word of a clone? Personally, I always go with the original. That's a good idea. I have a question. Are you really going to be an intern here? Yeah. Why not? But first, I gotta tell you about the Welcome Center here at the LifeWave offices. Okay, this is a commercial. Got it. No. It's a kind of soft sell. No, just a simple suggestion, really. Copy this QR code to learn about LifeWave, its products, and their amazing Welcome Center, and that's it. I had a great time experiencing their amazing life-changing technology and learning about the opportunities surrounding one of the fastest-growing companies on the planet. And you will too. So check them out and just tell them Bill sent you. The real Bill, not that sci-fi clone. Bill, we're waiting. Oh, okay. Hey, duty calls. Back to interning. Bye-bye.